Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Patrício Campos e agora estamos começando com um novo projeto aqui, o projeto Admins Podcast Smart Crente. Então seja um crente inteligente. E nesse primeiro episódio, eu estou conversando com o pastor Félix, casado, 2 filhos, e é o pastor local aqui da Admins, aqui da Assembleia de Deus, El Shaddai, aqui em Washington, área. Pastor Tiago Félix, obrigado por aceitar o nosso convite de bater esse papo aqui e abrir esse podcast que já era um sonho de consumo e agora estamos tornando realidade, pastor. Obrigado por ter aceito o convite, viu? Prazer é todo meu, muito obrigado por me dar a honra de participar desse primeiro podcast. É um sentimento muito especial, eu me sinto muito honrado, muito privilegiado por estar aqui com você. Obrigado, eu que agradeço. Pastor, vamos começar uma sabatina para as pessoas conhecerem, né? A gente está aqui especificamente neste momento, a gente está na cidade de Silver Spring, na verdade em Rockville, mas é Silver Spring, mas era bem próximo aqui onde o santuário fica, a igreja fica, e o senhor agora é o pastor local aqui do ministério aqui da nossa congregação. E eu queria que o senhor falasse quem é pastor Tiago Félix. Bem, meu nome é Tiago Félix, eu tenho 37 anos. Eu sou casado com a missionária Karine Félix e eu sou pai de 2 crianças, a Larissa, que tem 12 anos, e o Benjamin, que tem 5 anos de idade. Então, o pastor Tiago, antes de ser pastor, ele é esposo, né, e ele é pai. E esse sou eu. Tiago Félix. Tiago Félix. Pastor, quantos anos você tem de convertido? Meu Patrício, Deus me deu o privilégio de nascer em um lar cristão. Então eu tenho 37 anos de idade, nasci em 1985, não faz tanto tempo assim. Não faz. E Deus me deu o privilégio de nascer em um lar cristão. Eu cresci nos bancos da Assembleia de Deus, no estado de Pernambuco, em Recife. Minha mãe, ela era dirigente de círculo de oração durante vários anos, e durante muitos anos ela dirigiu o círculo de oração em uma congregação chamada Piedade. Então eu nasci e cresci em Piedade, dormindo nos bancos da igreja, debaixo dos bancos da igreja às vezes, no púlpito da igreja. Então eu nunca experimentei o mundo. Eu nunca experimentei drogas, eu não sei o que é bebida alcoólica, eu não sei o que é cigarro, eu não sei o que é passar uma noite em claro na balada. O pastor Tiago, o Tiago Félix, ele nasceu e cresceu na igreja. Então, de convertido eu tenho 37 anos. Ô pastor, no meio lá da igreja, né? Desde você falou desde pequeno no meio cristão. Dá a impressão que é mais cobrado do que os outros ou era normal lá? Cobrado no sentido... A cobrança você é crente desde que você nasceu. Então você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não? Sim, havia uma cobrança maior, especialmente pelo fato de que eu não nasci apenas em um berço cristão, mas minha mãe tinha uma posição de liderança na igreja e meu pai era presbítero da igreja. Então, eu me lembro que quando criança ainda, meu pai era diácono e aí meu pai foi separado ao presbitério e eu me lembro que isso é em 1900 e bolinhas, muito tempo atrás. No carro, a conversa que meu pai teve comigo no carro, com minha mãe no carro, era que ele seria apresentado ao presbitério, consagrado ao presbitério, e um dos requerimentos era que nós deveríamos tirar a televisão de casa. E ali meu mundo desabou. Eu era criança, tive que tirar a televisão de casa, porque na época não podia, na igreja, você ter televisão, era considerado pecado lá em Recife. E então sempre teve muita cobrança por eu
ter crescido na igreja e por ter pais que faziam parte da liderança da igreja. Então, falando em lideranças, vamos aproveitar e vamos falar sobre hoje. O senhor hoje é pastor. O senhor foi consagrado já no ministério El Shaddai, ou você foi consagrado em outra igreja e em outro ministério e foi para El Shaddai? Conta pra gente um pouquinho da como foi e onde foi a sua conversão a pastor. Vou levantar, pastor. Em Recife, eu fui separado para servir como auxiliar oficial da igreja quando eu completei 18 anos de idade. E depois eu vim para os Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos eu fui consagrado ao diaconato, fui separado ao diaconato, não pelo Ministério El Shaddai, mas por um outro ministério. E depois que eu conheci a minha esposa, né, a Karine, nós fomos para o Texas e o pastor Messias foi o pastor que me consagrou ao pastorado. Então, o pastorado, sim, eu fui consagrado pelo Ministério El Shaddai. Tá, lá no Texas, o senhor fazia parte da sede ou de outras igrejas que hoje o ministério tem, contando com a daqui de Washington, tem 5. O senhor fazia parte de qual igreja? Da sede, sim. O sim. senhor era o que lá? Quando eu cheguei, comecei a ajudar o pastor Messias na igreja, Okay. Depois eu me tornei o co-pastor do pastor Messias. Quando eu fui consagrado ao pastorado, eu me tornei co-pastor do pastor Messias e servi como co-pastor até 2 semanas atrás. Pastor, resumidamente, o que faz o co-pastor? Pois bem, o co-pastor, ele é o braço direito do pastor presidente, no caso. Tipo, é vice-presidente, vice-presidente No local. caso, o pastor Messias, ele é o pastor responsável pela sede. Ok. E aí, na ausência do pastor Messias, quem assumia a liderança da sede era a minha pessoa. Quando o pastor Messias viajava, ou quando ele precisava se ausentar por algum outro motivo, então a liderança da igreja passava para as minhas mãos. Pastor, agora conta como é que foi essa decisão de vir para cá, para Maryland. Na verdade, o senhor, quando chegou nos Estados Unidos, pouco que a gente conversou, o senhor morou em Maryland. Isso. E depois, quando casou, foi para o Texas. E aí, raízes lá, família lá, Exato. Estrutura totalmente montada lá. Como é que foi esse trabalhar de Deus na sua vida para vir para cá? Pois é. Porque é um desafio muito grande, você sabe disso. E foi um trabalhar de Deus literalmente, irmão Patrício, porque eu sempre digo que eu sou brasileiro por nascimento e texano por escolha. Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, cheguei com 19 anos de idade, morei em Virgínia durante 1 ano e meio, depois morei em Maryland, foi onde eu conheci a Karine, minha esposa. Depois nós fomos ajudar a congregação na Flórida. Na época nós tínhamos uma congregação na cidade de Boynton Beach, na Flórida, e o pastor Messias precisava de alguém que fosse ajudar o pastor local lá, então eu e Karine, nós, na época recém-casados, no papel, sem crianças, decidimos então colocar tudo que nós tínhamos dentro de um caminhão da Budget, que não era muita coisa que nós tínhamos, né? E nós dirigimos para a cidade de Boca Raton, onde moramos na Flórida. Como o senhor sabe, minha irmã tem uma irmã gêmea, idêntica. A Carol ficou um tempo lá na Flórida, depois veio para o Texas, e Karine sentiu muita falta de Carol. E aí o pastor Messias foi lá na Flórida buscar Karine para a gente vir morar no Texas. Então, quando eu cheguei aqui no Texas, quando eu cheguei lá no Texas, os primeiros 2 anos foram muito difíceis para nós. Mas depois eu criei raízes no Texas, né? Então, Deus me abençoou, eu consegui um bom trabalho no Texas, nós conseguimos comprar recentemente a casa dos nossos sonhos, então nós tínhamos toda uma estrutura montada no Texas. E é tanto que quando o pastor Messias começou a abrir outras congregações no Texas, por exemplo, nós temos a congregação em Gainesville, que estava mais ou menos a 1 hora de onde eu morava. Depois nós tivemos a congregação em Austin, no Texas, que está mais ou menos umas 3 horas e meia de carro. Eu nunca me disponibilizei para pastorear nenhuma dessas congregações. É tanto que quando os obreiros brincavam e diziam assim, está aqui o pastor de Austin, o pastor de Washington DC, eu falava, não, eu sou o pastor de Aubrey,
que é o pastor da cidade onde eu morava. Porque eu não tinha nenhuma intenção de realmente abandonar tudo que eu construí durante esses anos no Texas para vir morar em Washington, D.C. E um belo dia nós estávamos em casa, o pastor Messias começou com a história de querer reabrir o ministério aqui El Shaddai em Washington, D.C. E eu só ouvindo, não dava muita bola, porque eu queria continuar com o meu trabalho, na minha casa, tranquilo. E aí um belo dia, em casa, minha esposa olhou para mim e falou assim: amor, você topa aí? Uau. Aí eu falei: topo. Aí ela: sério? Eu falei: sério, eu topo ir. E conversamos com minha filha, Larissa, né? E ela também estava super empolgada para vir. E começamos a orar nesse sentido, e Deus começou a colocar no meu coração realmente o desejo de vir a pastorear a igreja aqui na cidade de Silver Spring. Então, esse chamado começou com o surgimento do desejo, que antes não havia. E esse sentimento foi muito forte. Eu tentei sufocar esse sentimento de várias formas, coloquei muitos empecilhos para dificultar a minha vinda para cá, fiz muitas provas de Deus, e Deus foi vencendo todos esses empecilhos, abrindo as portas. Karine só enxergava Maryland. Aí eu chegava em casa para trabalhar e quando eu vi o computador dela, ela estava vendo townhouses para poder alugar em Maryland. E não fazia o menor sentido, porque nós já tínhamos uma casa em Texas, no Texas. E Deus começou a trabalhar, colocando desejo nos nossos corações, a empolgação de Larissa para vir. Nós vimos tudo isso como confirmação realmente de que era a vontade de Deus de que nós estivéssemos aqui. Então nós não conseguimos abafar o chamado de Deus, o amor pela igreja de Maryland, pelos irmãos de Maryland. E aí quando eu vim aqui a primeira vez e visitei vocês e conheci vocês, aí eu fiquei mais apaixonado ainda. Aí eu falei: não, então não tem como dizer não. Foi realmente um chamado irresistível de Deus para poder estar aqui. Deixa eu abrir um parênteses aqui, vocês estão nos assistindo aí agora, vocês podem estar escutando de fundo aí um barulho, criança, tal. É porque nós estamos gravando hoje numa quinta-feira no nosso culto do lar, que foi aqui na minha casa, né, pastor? E aí estamos gravando, então é normal, tá? Não tem nada estranho no seu fone de ouvido. É que crente telefone. É um povo feliz, então é alegre assim mesmo. Então, agora que vem, crente é um povo feliz. Aí vem uma pergunta para o senhor agora, pastor. O senhor é pastor, já tem alguns anos, óbvio, mas o senhor é crente desde criança. O senhor já passou dificuldade? Já. E foi provado pela fé? Você acha assim: poxa, acho que Deus está me provando aqui, não é possível. Já. Conta sim. pra gente um pouquinho, resumidamente. Várias vezes, mas a maior dificuldade que eu passei, onde eu vi realmente a minha fé ser testada, foi no dia em que nós descobrimos que o meu filho Benjamin, ele havia parado de crescer no ventre de Karine, e ainda nesse estado o médico identificou que ele estava com uma obstrução em um dos seus rins. Então um dos rins dele estava bem maior do que o outro. E o doutor havia falado que na maioria dos casos, quando se descobre isso de uma forma bem recente, o problema se resolve por ele mesmo. E havia vários estágios dessa enfermidade, mas que provavelmente o deles poderia ser um estágio muito pequeno, muito breve, né? E aí, quando ele nasceu, nós levamos ele no especialista e, para nossa surpresa, o estágio era estágio 4, era o mais avançado que tinha. E aí o médico falou pra gente que ele iria precisar de várias cirurgias. A primeira cirurgia que ele fez ainda muito bebê, o doutor deixou um corte aberto, onde ele urinava por aquele corte durante vários meses, até ele crescer, se desenvolver, para poder realmente passar pela cirurgia para remover a obstrução e reconstruir a uretra. Então, esse foi o momento em que a minha fé foi testada, ver o meu filho passando por esse procedimento. Ele teve uma complicação depois que
a cirurgia foi feita, teve que ficar com sonda, foi picado várias vezes pelas enfermeiras para poder colocar o soro, ao ponto de, às vezes, quando a enfermeira entrava no quarto onde ele estava, ele se contorcia. Depois que Benjamin passou por essa cirurgia, ele não podia ver ninguém vestido de azul, que ele chorava, ele ficou traumatizado. E eu orava muito a Deus e pedia a Deus que Deus poupasse o meu filho de passar por aquela situação, que Deus me colocasse no lugar do meu filho, que Deus tirasse a obstrução dele e colocasse em mim, mas que Deus poupasse o meu filho. E eu via o sofrimento de Karine também como mãe, e foi um momento em que eu questionei muito a Deus por que Deus não fazia. Se ele tinha poder para fazer, por que ele não fazia? Eu me lembro que um dia no hospital, ali angustiado, muito triste com toda aquela situação, eu não vou dizer que eu ouvi a voz de Deus audível, mas dentro de mim era como se Deus dissesse: se eu não poupei o meu filho, por que deveria eu poupar o seu? E aquilo foi como se fosse uma bomba dentro de mim. E eu entendi assim, nossa, Deus não poupou o seu próprio filho. O Cristo padeceu na cruz, sofreu, foi flagelado, apanhou, foi cuspido. E por que Deus deveria então poupar o meu filho? Ele poderia poupar se ele quisesse, mas ele não tinha obrigação de fazer. E ali foi onde Deus realmente provou a minha fé e testou a minha fé para ver se realmente eu servia a Deus por quem Ele é ou se eu servia a Deus por aquilo que Deus poderia fazer. O senhor percebeu alguma coisa, alguma mudança radical na vida da sua família depois desse momento? Sim. As coisas aconteceram? O que aconteceu de diferente que valeu a pena ter ficado firme na fé? A mudança, na realidade, ela foi uma mudança espiritual. O sofrimento, ele tem... eu digo que o sofrimento tem dois resultados. Ou ele te lança para bem longe de Deus, ou ele te traz para bem perto de Deus. No meu caso, o sofrimento me trouxe para bem perto de Deus. Foi o momento onde nós oramos com mais intensidade, e foi o momento onde eu entendi e aprendi a lição da soberania de Deus. Porque eu já havia pregado várias vezes sobre a soberania de Deus. Mas uma coisa é você falar sobre a soberania de Deus, outra coisa é quando Deus te coloca em uma situação e observa se realmente você vai se colocar na posição de servo e de vaso e esperar que Deus realmente faça aquilo que Ele quer fazer porque Ele é soberano. Então essa experiência me fez crescer na fé em Deus e Deus me mostrou realmente o que é servir a Ele, não pelo que Ele pode dar, mas por quem Ele é. Porque essa deve ser a essência da nossa fé. Hoje em dia nós estamos vivendo em uma sociedade, em um ambiente cristão, onde as pessoas querem fazer troca com Deus, querem servir a Deus pela mão de Deus, querem buscar a mão de Deus. Mas a Bíblia não nos ensina a buscar a mão de Deus, a Bíblia nos ensina a buscar a face de Deus, buscar a Deus por quem Ele é. É claro que nós gostamos quando Deus nos abençoa, nos dá uma casa, um carro, um bom trabalho, e Deus gosta de abençoar, mas nós devemos servi-lo por quem Ele é, e a nossa fé tem que estar em Deus pelo que Ele é, porque Ele é Deus, pelo que Ele já fez por nós, pelo sacrifício de Cristo na cruz por nós. Pastor, vamos falar um pouquinho de redes sociais. Na sua opinião, qual a importância das redes sociais no meio evangélico? As redes sociais hoje estão poluídas de tudo, né? Mas tem usado muito as redes sociais para ganhar almas, ganhar vidas para o reino. Qual a importância que o senhor acha nisso tudo? Eu acho muito importante as redes sociais. Como você falou, né? Infelizmente, hoje em dia, as redes sociais estão poluídas, cheias de sensualidade, de tantas outras coisas.
mas eu acredito que as redes sociais são um instrumento muito poderoso que pode ser usado para o avanço do evangelho, para entrar nas casas, nos carros das pessoas. Então eu acho muito importante que a igreja utilize de todos os meios possíveis, né, para poder pregar o evangelho, levar a mensagem do evangelho a aqueles que ainda não conhecem Cristo. Então é muito importante que a igreja se apodere desses meios existentes para potencializar a mensagem do evangelho. Pronto, a gente está quase chegando ao final, né? Um bate-papo de 20 minutos, 25 no máximo. Eu queria que você usasse aquele slogan, Smart Crente, né? Que é crente inteligente, e falasse pra gente o que é ser um crente inteligente. Olha para a câmera ali e fica à vontade. O que é ser um crente inteligente? Bem, crente inteligente é aquele que faz a vontade de Deus. O crente inteligente é aquele que faz a vontade de Deus. Uau, objetivo e direto. É de fato isso. Exato. É aquele que a Bíblia diz que um dia, quando o Senhor se apresentou a Saulo, ainda era Saulo, né? E o Senhor Jesus apareceu a ele quando ele estava ali a caminho de Damasco. Uma das coisas que Jesus disse para ele foi: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Jesus disse: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Era como se Jesus estivesse dizendo: Saulo, pare de dar murro em ponta de faca. Né? Você tem que aprender a me obedecer, a me servir, a me amar. Então o crente inteligente é aquele que obedece a Deus, que ama a sua palavra, que serve a Deus de todo o seu coração, que ama a Deus de todo o seu coração. Esse é o crente inteligente. É isso aí. Gente, pastor, eu queria agradecer o senhor pela sua vinda aqui, viu? Obrigado pelo convite. Outras oportunidades vão acontecer. Nesse momento, eu só uma sabatina, conhecer um pouquinho do pastor Thiago Félix. Eu queria que você aproveitasse o momento de finalização, olhasse para aquela câmera e convidasse as pessoas que ainda não têm igrejas, que ainda não aceitaram Jesus, quiserem conhecer um pouquinho do trabalho que a igreja está fazendo aqui nessa região, na região de... A gente fala sempre na região de Washington, mas a gente está especificamente em Silver Spring, em Maryland. Isso. Então, você que é de Washington DC, de Virgínia, de Maryland, toda essa região, pastor, faz o convite para as pessoas. Então, eu quero deixar aqui o meu convite a você que nos escuta, a você que não tem igreja, você que ainda não conhece a Cristo, venha nos fazer uma visita. Nós temos a nossa congregação em Silver Spring. Os nossos cultos, por enquanto, estão sendo feitos nos sábados, a partir das 7h30 da noite. E você é o nosso convidado. Venha, traga a sua família, venha adorar a Deus conosco. Tenho certeza que você vai ser alcançado pela mensagem do Evangelho. Depois nós vamos ter um momento de comunhão. Eu tenho certeza que você vai se sentir amado pelos irmãos da congregação em Silver Spring. Então eu quero deixar aqui o meu convite a você que nos escuta. Venha participar dos nossos cultos, adorar a Deus conosco. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração. Obrigado, pastor. Você que está assistindo a gente, o endereço da igreja está aqui na legenda, está passando também aqui no vídeo. O telefone do pastor também está aqui. Se quiser entrar em contato com o pastor, com ministérios, fique à vontade. Não deixe de ir. Outra coisa, aproveitando, baixe o nosso aplicativo. Isso. Admin USA. Temos uma programação bacana, tanto na Web TV e agora a movimentação na rádio online, né, pastor? Isso. Faz o mexão aí Pois é, nós temos aí, além da rádio, nós temos aí a participação ao vivo, né, de alguns pastores, de alguns obreiros, algumas pessoas sempre trazendo mensagens de Deus ao seu coração. Então baixe o nosso aplicativo, lá você vai ter a informação não só da Assembleia de Deus Missionária El Shaddai aqui em Silver Spring, mas também das outras congregações. Exatamente. Você vai ter acesso ao nosso credo, a Bíblia também. A Bíblia é totalmente gratuita, né? Direto no aplicativo. A Bíblia lá, você vai poder participar, assistir a transmissão dos nossos cultos ao vivo e você vai ser abençoado através do nosso aplicativo. E o melhor de tudo é gratuito. Não paga nada. Nada. É isso? Exatamente, gratuito. Não tem mensalidade alguma? Não, que mensalidade? Rapaz. Você só tem que ler a Bíblia. É muito importante a gente tá
Tá sempre se alimentando da palavra de Deus, Isso. totalmente grátis no seu tempo. Isso. Né? Todo o conteúdo lá, vídeo, mensagens, pregações, rádio online. Ou seja, vale a pena você baixar. Eu, se E ter no fosse seu você, aplicativo. baixava 2 vezes. É isso aí. Pastor, obrigado mais uma vez, gente. Um Prazer abraço. foi meu. Tchau pra vocês. Muito obrigado. Vamos começar a botar aqui um efeito aqui, ó. Tchau.